lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, amém? Lucas capítulo 16, nós vamos ler do verso 19 ao 31. Eu gostaria que se desse para cada um prestar atenção na palavra que vai ser ministrada aqui, que você possa acompanhar na Bíblia Sagrada tudo o que está sendo lido aqui, amém? Porque a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Nós não temos nada a comunicar aqui se não for dentro da palavra de Deus. Lucas capítulo 16, verso 19 ao 31, né? Onde Jesus conta uma história. Alguns acreditam que essa história foi verídica, porque Jesus usa um personagem de um homem chamado Lázaro. Outros acreditam que se trata de uma parábola. Ou parábola ou história verdadeira. Nós sabemos que Jesus contava parábolas contendo verdades para ensinar o seu povo. Então a palavra de Deus diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu que morreu o mendigo, a ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormento, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que os mande à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, e se arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar a Deus. Faça uma oração a Deus. Eu peço que você faça uma oração para que Deus possa abrir o teu entendimento do que está sendo falado aqui sobre essa história verídica. Que Deus possa abrir o entendimento de cada um de nós, para que a gente possa compreender a palavra de Deus. Amém? Senhor maravilhoso, Deus e Pai, Senhor, na tua presença ainda estamos, Senhor. E neste momento, Deus, eu quero te pedir, Deus, que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, abra a nossa mente para que nós possamos compreender a tua palavra, que ela é espiritual, Senhor, e ela só pode ser discernida espiritualmente. Então é preciso o teu Espírito, Senhor, fazer a obra da nossa mente, no nosso coração, para que cada um de nós possa compreender a tua sagrada Escritura. Nesse momento eu te peço, Senhor, fala conosco aqui, fala aquilo que nós estamos precisando ouvir, Deus, para a glória e louvor do teu nome. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amada igreja do Senhor, esse texto aqui ele é bastante conhecido, inclusive tem até filme, né? Eu já vi um filme falando sobre essa história, uma história contada por Jesus. E eu gostaria, mas de pregar hoje através desta parábola do homem rico de Lázaro, né, contada pelo próprio Jesus Cristo, sobre, né, os dois lados da existência humana. Eu quero que você memorize isso, os dois lados da existência humana, porque, amados, a nossa existência humana, ela existe aqui na terra, o tempo que nós estamos aqui em vida, né, neste mundo,
mas existe também a nossa existência após a morte. Pois Deus criou o homem, com uma alma e com um espírito. Então, quando uma pessoa morre, ela não deixa de existir, amados. Essa história deixa isso bem claro. O que vai deixar de existir é o corpo, porque o corpo vai para o pó da terra. Mas, amados, a verdade é que a vida é mais do que simplesmente viver, e a morte é mais do que simplesmente morrer. Então, amados, há muitas especulações sobre o que acontece depois da morte, Há um profundo mistério acerca da morte, e milhões de pessoas, procuram compreender sobre este assunto, Muitas pessoas, e nós sabemos que muitas pessoas até procuram muitas vezes os médiuns, para tentar se comunicar com as pessoas que já partiram, com as pessoas que já morreram, mas nós sabemos, amados, que segundo o ensino das Escrituras, segundo a palavra de Deus, e a palavra de Deus deixa bem claro, que lá em Hebreus 9:27, que diz como aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso um juízo. Então, amados, nós vemos que isto diante de Deus, Deus não ordenou tal coisa. Inclusive a Bíblia condena esta prática. Mas o que é que Jesus nesse texto? Ele abre a cortina, ele traz uma revelação de fato o que acontece depois que uma pessoa morre. O que acontece depois que uma pessoa morre? A gente sabe que o corpo vai para o pó da terra, a Bíblia fala isso. E o espírito vai para onde? Então, mas essa história você vai ver que existem dois lugares, amados, e Jesus deixa bem claro, que chama-se o seio de Abraão, no verso 22 você pode ver aqui, Lucas capítulo 16, verso 22, diz assim: aconteceu a morrer um mendigo e a ser levado pelo seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Então existe o seio de Abraão. O próprio Jesus mostra, mas que quando a gente vai estudar sobre essa palavra seio de Abraão, o que significa o seio de Abraão aqui, pastor? Nessa passagem, o seio de Abraão simboliza aqui o céu, amados. É para todos os lugares onde as pessoas que morrem em Cristo vão. Por isso a palavra de Deus diz que nós não devemos ser como os demais que não têm esperança a respeito dos que dormem. Dormir ali que Paulo está falando é pessoas que morreram. O que está no pó da terra descansando é o corpo, mas o espírito que nós temos, ele não morre, amados. E no caso aqui nós vemos o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas tem outro local aqui, amados, tem outro local, e é importante nós entendermos isso, porque muitas pessoas estão correndo o perigo de partirem desta vida e ir para esse outro lugar. E Jesus está aqui alertando, amados, lembrando que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, ele não está mentindo aqui. Jesus não está inventando uma história aqui. Jesus está trazendo fatos verdadeiros. E Jesus ensina que após o homem descer a sepultura, o seu espírito tem dois destinos. Primeiro, céu, simbolizado aqui como o seio de Abraão. Segundo, inferno. A palavra inferno ela está aqui no latim na nossa Bíblia. Foi traduzida no latim. Mas essa palavra no original é Hades. Porque a Bíblia Sagrada no Novo Testamento foi escrita no grego. O grego koiné. Então a tradução Hades também pode simbolizar inferno. Então você vê aí no versículo 23, que diz assim, 22 ainda, diz que aconteceu a morrer o mendigo a ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Agora veja, foi sepultado o que? O corpo dele. No verso 23 diz, no inferno, estando em tormentos. Amados, aquele homem estava em tormentos. Nós vamos ver isso aqui mais profundamente dentro da palavra de Deus. Então, amados, Jesus, o próprio Jesus mostra que
só existem dois lugares onde o espírito humano vai passar uma eternidade: céu, simbolizado como seio de Abraão. Essa expressão é encontrada apenas aqui na Escritura. Essa palavra seio de Abraão é só aqui nesse texto que você vai encontrar. Mas tem a outra palavra também, que é inferno. E algumas linguagens diz mundo dos mortos. Mundo dos mortos de quem, pastor? Daqueles que partiram sem Cristo. Nós vamos ver isso aqui. A palavra Hades significa isso. Então, amados, nós vamos ver aqui dentro da palavra de Deus, né, que Deus possa abrir o entendimento, né, que Jesus vai mostrar em dois lugares aqui, amados. Jesus vai mostrar aqui, através dessa parábola, três contrastes. O primeiro é o contraste na vida desses dois homens quando eles estavam vivos. O segundo contraste é na morte. E o terceiro contraste é na eternidade. Quando Jesus contou essas parábolas aqui, amados, essa parábola, antes dessas parábolas, Jesus tinha contado outras parábolas relacionadas a dinheiro e a riquezas. Jesus estava falando para um grupo chamado dos fariseus, que eram os religiosos daquela época, que quando ele ouvia Jesus falar, eles se escandalizavam e eles zombavam de Jesus. E Jesus conhecia que os fariseus, eles eram avarentos, eram muitos materialistas. E os saduceus, que era outro grupo, que eles criam que o homem depois que morria acabava. Então, na visão também dos saduceus era o quê? Vamos aproveitar essa vida, vamos juntar bastante dinheiro, vamos curtir muito a vida, porque quando morrer acaba tudo. E aí Jesus mostra o contraste para esses homens. Jesus quis mostrar a esses homens que depois dessa vida, mas existe sim outra vida, que a morte não é o fim. Então existem três contrastes. Eu queria falar sobre esses três contrastes aqui que Jesus vai mostrar. Em primeiro lugar, o contraste na vida, o que acontece no lado de cada sepultura, antes de uma pessoa morrer. Jesus vai contar a história de dois homens quando eles estavam em vidas, né? Amém? Veja do verso 19 ao 21. Jesus usa dois personagens aqui. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Depois eu vou explicar sobre o que é isso. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Amados, Jesus aqui está mostrando o primeiro contraste aqui na vida de dois homens. Um homem era extremamente rico, outro homem extremamente pobre, né? E duas vidas de realidade totalmente opostas nesse mundo. Então, amados, um homem rico, qual era a vida que aquele homem vivia? A vida deste homem aqui neste mundo era de total alegria, de total felicidade, de prazeres extremos. O verso 19 diz: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Amados, naquela época, púrpura era uma cor vermelha escura, que era de um tecido de lã, vendido por um preço extremamente caro, pois era um tecido tingido com corante muitíssimo caro, amados, esse corante. E também mostra que ele se vestia de linho finíssimo. Porque Jesus faz questão de mostrar sobre as vestes desse homem, para mostrar, mas o quanto aquele homem era rico. Porque esse tipo de veste, amados, só se vestiam reis daquela época, ou sacerdotes. Tinha que ter muito dinheiro, amados, para ter vestes assim. Então Jesus já começa, amados, mostrando aqui sobre, né, a vida que aquele homem vivia. E também diz que todos os dias se regalava esplendidamente. O que é isso, pastor? Vivia em regalia esplendidamente. Significa que ele fazia banquetes, festas todos os dias.
Aquele homem era tão rico, amado, que todos os dias tinha festa na casa dele. Todos os dias eram banquetes, amados. Todos os dias festas contínuas. Imagina uma pessoa ter dinheiro para todos os dias a vida dele ser um dia de festa. Imagina o quanto de dinheiro que aquele homem tinha. E ele não foi para o inferno porque era rico, não. Nós vamos ver isso aqui. Talvez muitas pessoas interpretem essa palavra errada. Não, o homem foi para o inferno porque era rico, o outro porque era pobre. Nada a ver. Nós vamos ver aqui o que a palavra de Deus ensina. Então, amados, Jesus agora também conta a história de outro homem que era uma vida totalmente oposta daquele homem rico. E agora no verso 20 ao 21, Jesus diz assim, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. A palavra jazer significa sofria, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, até os cães vinham lhe lamber as úlceras. Mas o que é que acontece aqui, amados? Lázaro, o mendigo, vivia uma vida extremamente miserável, na pobreza extrema. Ele era mendigo, ele passava fome e ele estava coberto de chagas. Era um homem, amados, que muitas pessoas iam olhar para o homem daquele e dizer: meu Deus do céu, esse não é um homem de Deus. Como pode uma pessoa de Deus mendigar o pão? Como pode uma pessoa de Deus passar fome? Como pode uma pessoa de Deus ser coberta de chagas, ser doente, cheio de feridas, cheio de úlceras? Então Jesus quis mostrar, amados, que a salvação do homem não se refere ao que ele tem ou ao que ele não tem. Não interessa se ele tem ou se ele não tem. Então, mas Lázaro sofria no portão da casa do rico. Ele era deixado todos os dias na frente daquela casa do rico, coberto de chagas, enfraquecido pela fome, atormentado pelos cães que vinham lamber suas feridas, e ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. E o rico, mas não dava nada para aquele homem comer. Apesar daquele rico ter tanto dinheiro, todo dia era dia, na vida daquele homem, dia de banquetes, ele via aquele mendigo no portão da sua casa e ignorava completamente aquele homem. Ignorava completamente, amados. E como eu falei aqui, amados, é importante nós sabermos que Jesus não estava ensinando que aquele homem rico, ele foi para o inferno porque ele era rico, não era por causa da riqueza, amados. Por que, pastor, aquele homem foi para o inferno? Porque aquele homem rico estava no inferno. O problema dele, amados, é que era a riqueza, a riqueza para ele era mais do que Deus. Ele colocava a riqueza acima de Deus e acima do amor ao seu próximo. A palavra aqui, amados, não está se referindo como estava primeiro que era rico, porque aqui está falando de Abraão, sempre de Abraão. Abraão era um homem muito rico e estava no céu. Mas este homem rico aqui, amados, estava no inferno. Porque aquele homem rico estava no inferno. O problema dele não era a riqueza, mas a riqueza sem Deus. O problema daquele homem era a riqueza sem Deus. Aquele homem rico não tinha tempo para Deus. Ele não era um crente em Deus. Não estou falando de crente em denominação, crente em Deus, O Deus dele realmente era o dinheiro, amados. O homem rico, com toda aquela vida dele, ele não tinha tempo para Deus, de maneira nenhuma. Ele possuía a riqueza sem Deus e sem amor ao próximo. Nós sabemos, amados, que a base para a salvação de uma pessoa, a salvação da sua alma, ela é através da fé no Senhor Jesus Cristo. Muitos textos da Bíblia mostram isso. Crê no Senhor Jesus e será salvo.
Todo aquele que crê nele será salvo. Então, amados, é o que a palavra de Deus mostra. João capítulo 3, versos 17 e 18 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do legítimo Filho de Deus. Salvação, amados, é por meio da fé. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa acreditar que Jesus veio a este mundo, morrer naquela cruz, para salvar você, para me salvar. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu aqui foi na crucificação, na morte. A morte de Cristo, o sangue de Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Ele nos deu para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Por isso, lá em Marcos 16, verso 15 e 16, Jesus disse, quando ele ressuscitou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A ordem de Jesus foi para a gente ir pregar. Se você ama seu ente querido, se você ama o seu parente, se você quer ver o bem do seu parente, você precisa pregar o evangelho para o seu parente. Porque, meu irmão, não existe presente maior nesta vida do que a salvação da nossa alma. Se você realmente ama uma pessoa, você tem que falar de Jesus para esta pessoa. Você não pode se acovardar, porque existem essas duas realidades aqui, amados. Não foi à toa que Jesus disse: olha, ide e pregai o evangelho a toda criatura, a todo ser humano, amados. E aí muitas pessoas vão dizer: meu irmão, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo. Mas a Bíblia diz, Romanos 3,23, que todos pecaram, destituídos, estão na glória de Deus. Todo ser humano é pecador, amados, por causa do pecado de Adão e Eva, transferiu para toda a raça humana. Por isso que Jesus teve que vir a este mundo, dar a vida dele para nos salvar dos nossos pecados. A base da salvação é a fé no Senhor Jesus. Mas a Bíblia também mostra outra coisa, amados. Mas este homem rico mostra que ele não tinha a fé salvadora, porque essa fé, né, dele não era demonstrada através do amor ao próximo. Nós vemos em Tiago, capítulo 12, versos 14 ao 17, que diz que a fé sem obras, ela é morta. Fé sem obra é morta. Fé sem obra não salva ninguém, amados. Por isso Tiago escreveu lá em Tiago 12, 14, 17: mas irmãos, que aproveita se alguém disser: eu tenho fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhe dê as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? E aí Tiago faz um confronto, mas com aqueles irmãos. Tiago 2, verso 19: tu crês que há um só Deus, faze bem, também os demônios creem e tremem. E daí? Os demônios são salvos? Amados, o homem rico não possui uma fé genuína salvadora. Isso é demonstrado através de falta de amor que ele não teve pelo mendigo. A mesma coisa foi o mendigo Lázaro. O mendigo Lázaro, ele não foi salvo porque ele era pobre. A salvação não é por causa que o homem é rico ou porque o homem era pobre. Mas o nome Lázaro já identifica que aquele homem era um crente pelo próprio nome dele. Pois o nome Lázaro é o mesmo de Eleazar, significa a mesma coisa, significa Deus é a ajuda. O
O nome Lázaro significa Deus é a ajuda. Ou seja, Lázaro era um crente que permitia que Deus fosse o seu socorro. Lázaro sabia que o socorro dele estava na mão de Deus. O pobre suportou sua miséria na confiança de Deus. Então, em primeiro lugar, mas Jesus mostra duas vidas e duas realidades totalmente opostas nesse mundo. O que aconteceu do lado de cá, da sepultura, depois Jesus vai mostrar o lado de lá. A realidade depois que o corpo desce para a sepultura. Eu gostaria que você lesse o versículo 22 agora. Lucas 16, 22. Aconteceu que morreu um mendigo a ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23 disse: no inferno estando em tormento. Agora, meu irmão, chegou o dia da morte dos dois homens. Os dois homens, Jesus quis mostrar que um dia tudo aqui neste mundo acaba, mas, meus irmãos, não adianta a gente se apegar muito a esta vida, porque a gente vai se iludir demais e não ter tempo para Deus, não ter tempo para amar o nosso próximo, porque aqui, amados, um dia tudo acaba, aqui um dia tudo vai ter fim, e foi o que aconteceu aqui, amados. Um dia chegou o fim para esses dois aqui neste mundo, aqui nesta terra. Meus irmãos, a pessoa pode durar 100 anos, mas um dia passa. O que é 100 anos comparado com a eternidade, que nunca mais terá fim? Meus irmãos, um dia desse eu tinha 21 anos de idade, hoje eu estou com 51. Faz 26 anos que eu estou trabalhando de mototáxi, no instante passou. Daqui a mais 26 anos talvez eu nem exista mais, porque daqui a 26 anos eu vou estar com quase 80. A vida nossa aqui passa rápido. Nós temos que pensar, meus irmãos, também, que um dia nós vamos deixar essa vida, que um dia Deus vai nos chamar, que esse dia vai chegar para todos, irmãos. Chegou para o homem rico, chegou também para o homem pobre. Mesmo que uma pessoa não queira morrer, mesmo que uma pessoa não queira deixar essa vida, vai chegar um dia, mas que não tem como. Por mais dinheiro que ela tenha, por mais médicos que ela consiga, vai chegar um dia, mas que todos nós vamos ter que deixar esta vida. Então, amado, o texto não traz nenhuma informação acerca da situação religiosa de um ou de outro homem, mas Lázaro era evidentemente um servo de Deus, pois quando ele morreu, os anjos levaram o seu espírito para o seio de Abraão. O rico, por sua vez, por causa do seu estilo de vida, foi para o inferno. O que está mostrando aqui, mas é que um cria, um não cria. Um tinha Deus, o outro não tinha. Apesar daquele pobre, miserável, não ter as coisas aqui, mas ele tinha Deus. O rico, ele podia ter riqueza e ter Deus, amado, mas ele escolheu apenas a riqueza. Ele podia ser rico aqui e rico na eternidade. Mas o dinheiro, amados, enganou tanto ele, as festas que ele tinha, os banquetes que ele tinha, que ele não quis saber de Deus. Ora, a vida dele aqui era o céu. Ele achava que tudo aqui nunca mais ia acabar. Mas infelizmente acabou, amados. E Jesus contrasta agora o lado de lá da sepultura. Um banqueteava todos os dias, o outro passava fome todos os dias. Um se vestia de púrpura e de linho finíssimo e o outro de trapos. A morte chegou para ambos, porque a morte não respeita idade, condição social, ricos e pobres, todos voltarão para o pó da terra um dia. Todos nós iremos um dia, irmãos. O que é que vai acontecer, irmãos? Nós não vamos poder levar nada.
estava ouvindo uma vez o testemunho de Hebe Camargo. E aquela mulher, mas ela preocupada com a morte. E o que ela mais se preocupava, incrivelmente, é que quando ela morresse, ela não ia poder levar as joias que ela tinha. Então ninguém pode levar nada depois que parte dessa vida. Mas a morte um dia bateu na porta de Lázaro, também bateu na porta do homem rico. No seu sepultamento, o sepultamento de Lázaro, a Bíblia não fala, mas com certeza aquele homem não tinha amigos nenhum, mas só tinha os cães, os cachorros que iam lamber as úlceras daquele homem. Quem queria ser amigo de um mendigo, cheio de ferida, chagas? Com certeza o sepultamento dele não houve um cortejo fúnebre, nem flores, nem hinos, nem discursos, pois ninguém se importava com ele, nem sentia a sua falta. Lázaro desceu à sepultura sem pompa nenhuma, amados, sem holofotes nenhum, sem aplauso humano. O texto aqui contado, a história por Jesus, silencia completamente sobre o funeral de Lázaro. Nós nem sabemos o que fizeram com o corpo dele. Um dia também a morte chegou para o rico, e arrancou toda a sua vida de luxo, de glória, arrancou dele os seus bens materiais, arrancou dele os seus banquetes, suas roupas caras, talvez suas mansões, não sei. Ele morreu e tudo que ele pôde levar no caixão foi apenas o seu corpo, ali morto, frio, sem alma, apenas com as vestes fúnebres no qual ele estava. Embora, mas o texto bíblico não fale sobre o seu funeral, desse homem rico, com certeza a família dele deu, mas um funeral digno ao homem rico daquele. Com certeza o caixão dele foi um belo caixão, caro. Com certeza houve aquele culto fúnebre. Os judeus pagavam pessoas, amados, na cultura judaica, para pessoas ir chorar no funeral de uma pessoa. Eles eram pagos para plantear lá. Com certeza tem aquelas pessoas, aqueles atores lá chorando no culto fúnebre do homem, como se sentisse alguma coisa por ele, sem nem mesmo conhecer ele. Com certeza, amados, muitas pessoas estavam ali discussando sobre aquele homem, dizendo: um grande homem, tantas coisas esse homem realizou, tantas coisas ele conquistou. Meus irmãos, o problema é que a pessoa estava no corpo. Ninguém imaginava onde verdadeiramente estava a alma daquele homem. Enfim, depois que o caixão desceu daquele homem, baixou a sepultura, talvez muitos disseram: descanse em paz, meu amigo. Hoje o céu está em alegria, porque hoje o céu está recebendo mais um. Não foi isso que aconteceu, irmãos. Não foi isso que aconteceu. Então nós vamos falar do último, terceiro contraste na eternidade. O que aconteceu depois da sepultura? Eu vou encerrar aqui. O que aconteceu agora depois da sepultura? Lucas 16, verso 22 ao 31. Aconteceu, morreu o mendigo a ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormento. Levantando os olhos e viu que longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo. Ele achava que ainda estava em um corpo encarnado, né? Mande a Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aquele está consolado e tu em tormento. Além de tudo está posto um grande abismo
entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então ele replicou: Pai, eu te provo que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe deixe testemunho, a fim de que eles não virem para este lugar do tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Mas eles insistiam: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos, ou seja, ele queria que Abraão, que isso é uma coisa que não é permitida por Deus, que na realidade ele queria que Lázaro fosse ressuscitado dentre os mortos, para ir lá na casa dos parentes dele e falar: olha, teu irmão está em tormento eterno. Porque ele achava que se acontecesse isso, os irmãos dele iriam acreditar. Mas o que Abraão disse: vocês não acreditam nos profetas e na lei, que as escrituras sagradas, como eles vão acreditar se alguém disser que veio dentre os mortos, dizendo que o irmão dele estava num lugar terrível? Eles não iriam acreditar, amados. Depois da morte, o contraste do destino desses 2 homens continuou, mas agora a situação está invertida na eternidade. Lázaro, depois da morte, sua alma na eternidade se encontra em extrema felicidade, pois o verso 22 diz assim: aconteceu, morreu, bendiga a ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Essa palavra seio de Abraão tem um significado também de felicidades eternas, de banquetes eternos no céu, para mostrar que houve um contraste aqui. Embora ele desprezado pelos homens, considerado escória da sociedade, com certeza as pessoas não queriam amizade com aquele homem pobre, cheio de tumores, de feridas. Só os cães eram seus amigos, para lamber as suas feridas. Mas Lázaro, amados, para a glória de Deus, ele foi salvo, amados. Não porque ele era pobre, mas porque ele era um crente fiel, mesmo em meio a tantas lutas e dificuldades. Porque Deus não quer que a gente sirva a Ele só quando tudo vai bem na nossa vida. É muito fácil, mas a gente servir a Deus quando nossa geladeira está cheia, nossos armários estão cheios, quando nossas contas estão pagas, quando nós não estamos doentes, quando nós não estamos passando necessidade. Mas o que Deus quer é que a gente seja fiel a Ele em todas as circunstâncias. E este homem foi fiel a Deus em todas as circunstâncias, porque ele continuou, amados, crendo em Deus. Amados irmãos, Marcos 8, 36, 37, Jesus disse assim: pois o que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? O que dará o homem pelo resgate da sua alma? Vemos hoje em dia, mas uma sociedade onde as pessoas, que não é errada, mas nós temos que estudar, temos que dar o nosso melhor, se possível dar o melhor para os nossos filhos, nossa família. Não é errado, não é errado você correr atrás, mas nós precisamos também tirar tempo para Deus, porque não vai adiantar nada a gente ter tantos diplomas, emprego bom, salário bom, se a gente não tiver Deus. Porque um dia tudo aqui vai ficar, porque um dia nós vamos deixar essa vida. Nosso salário bom vai ficar, nosso emprego bom vai ficar, nossa casa vai ficar, carro vai ficar, fazenda vai ficar, tudo vai ficar, amados. Um dia desse morreu o nosso querido Silvio Santos, um dos homens mais milionários aqui do Brasil. A vida dele teve um fim, amados, como a de todos nós vai ter. Então, amados, nós vimos hoje uma sociedade, irmãos, que ela só corre atrás de um lado, porque elas estão achando que a vida delas se limita apenas aqui. Mas um dia essas coisas vão ficar, amados. Nós precisamos ter um compromisso com Deus, nós precisamos tirar tempo para Deus, nós precisamos tirar tempo para ler a palavra de
Deus, para orar, para falar com Deus, para confessar os nossos pecados a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Nós precisamos lembrar que nós temos um Criador no céu, que é Ele que nos dá fôlego de vida, é Ele que nos dá saúde para a gente se locomover, para a gente andar, para a gente trabalhar, para a gente estudar, para a gente conquistar. Tudo isso, amados, é dádiva de Deus. E o que é que Deus quer? Quer que você creia nele, quer que você busque Ele, quer que você adore Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Você reconheça o Filho dele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então, amados, embora Lázaro fosse doente, pobre, sem amigo, Lázaro nada tinha senão Deus. Amém, irmãos? Olha, Lázaro nada tinha senão Deus. No seio de Abraão houve o que? Consolo. E eu creio que logo cedo ali, mas Lázaro não estava mais nem lembrado um pouco de vida que ele teve aqui na terra, uma vida tão rica. Ele nem estava lembrando mais. Mas quando Jesus contou essa história para mais de 2.000 anos atrás, Lázaro ainda se encontra no seio de Abraão. A nossa vida aqui é curta. Por isso que a Bíblia diz: miserável homens que somos, que esperamos de Deus apenas nessa vida. Somos mais miseráveis de todos os homens. Romanos 8,18 diz: porque para mim, o apóstolo Paulo diz, porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de revelar em nós, que será o céu, mas não tem como comparar. Por mais riqueza que o mundo tem aqui, tu não tem que comparar com as riquezas celestiais. A Bíblia fala em Apocalipse que o Senhor será o nosso Deus. Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, porque todas essas coisas passaram. Você sabe o que Jesus disse aos seus discípulos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eis que eu vou vos preparar lugar. E quando eu for, eu voltarei e vos levarei para que onde estou, vós estejais comigo, amados. Meus irmãos, lembrem de uma coisa: Jesus, Ele é a verdade. Jesus não estava mentindo quando Ele prometeu isso para aqueles que creem nele. Vai chegar um dia, amados, que todos aqueles que creem, seus espíritos já se encontram com o Senhor, porque a Bíblia deixa isso bem claro. Lembre-se do ladrão da cruz, estava lá do lado de Jesus: Senhor, lembra de mim quando entras no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. O que foi para o paraíso? O corpo de Jesus foi passar por tudo, o Espírito. Com aquele homem lá que creu no Senhor Jesus, foi para o paraíso, amados. Só o Espírito Santo, amados, para colocar essa fé em nosso coração. Só o Espírito Santo para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, fazer com que ele creia que isto é verdade. Agora, infelizmente, amados, nós vimos o contraste daquele homem que morreu sem Jesus. Aquele homem rico que viveu aqui nesse mundo sem Deus, uma vida egoísta, né? Uma vida de muitas vezes ostentação. Depois da morte, abriu os olhos, se encontrava agora no inferno. Jesus agora relata, através desse texto, como é o inferno, onde aquele homem rico se encontrava. Primeiro, Jesus mostra que o inferno é um lugar de tormento. O verso 23 ele diz assim: no inferno estando em tormentos. Inferno, amados, aqui é descrito por Jesus como um lugar de tormento, de chamas eternas, inextinguível, de fogo que não se apaga. Não é um fogo material, é um fogo espiritual. Não é um fogo que você bota numa branda, no corpo, ele acaba com o corpo. É um fogo, mas que ele queima por toda a eternidade
Apocalipse capítulo 14, 11 diz que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite. Coloca aqui um termo humano para a gente ter uma ideia de dia e noite como tempo. A fumaça dos seus tormentos sobe para todo sempre. Segundo lugar, amados, o inferno é um lugar onde não há consolo. Verso 23 e 25, mas aqui demora um pouco a pregação, porque a gente é uma igreja que prega bastante a palavra. Verso 23 ao 25 diz assim: no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse para Abraão: tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água, a ponta do meu dedo me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. Então, amados, o inferno é um lugar onde não vai haver consolo, não vai haver alívio. Aquele homem queria ao menos um pouco de alívio para a alma dele. Abraão disse: olha, não tem como. Não tem como ter mais consolo. Por isso que a gente se preocupa tanto, amados, em pregar o verdadeiro evangelho para as pessoas, irmãos. Porque a vida da gente não se limita apenas nessa vida. Em terceiro lugar, o inferno é um lugar onde não se pode mais sair. Meus irmãos, prestem atenção. Aqui é ensinamento de Jesus. Aqui não é ensinamento de igreja evangélica, de igreja católica, de igreja de crente, de igreja de... É o próprio Cristo que está dizendo isso. Veja o verso 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. O que Jesus está querendo ensinar aqui, amados? Que não há como sair mais do inferno uma vez lançado no inferno. Há um grande abismo. Não tem como sair de lá. O inferno é definitivo na Bíblia como uma prisão de algema eterna. Judas 6 diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e prisão eterna. Prisão eterna. Quem está no inferno, mas não tem mais como sair. Eu sei que muitas filosofias, muitas religiões ensinam contrário a isso, mas isso é ensinamento do próprio Jesus Cristo, amados. Não sou eu que estou falando. O próprio Abraão está dizendo: olha, é um grande abismo, não tem mais como. O inferno é um lugar, amados, onde não se pode mais sair, não se pode haver mais arrependimento lá. Com certeza aquele homem estava arrependido, amados. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele estava arrependido, mas não tinha mais segunda chance. Porque Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. Não tem outra chance, amados. O inferno é um lugar onde os pedidos de socorro não são atendidos. Ele estava ali pedindo para Abraão: ter misericórdia de mim. Não tem mais, irmãos. É em vida, irmãos. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dele. Jesus Cristo morreu crucificado naquela cruz. Jesus Cristo era Deus, amado. Era não, Ele continua sendo Deus. João capítulo 1 diz que Ele era Deus, o Verbo é Cristo, estava com Deus e Ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas o Verbo se fez carne. Cristo veio a esse mundo em um corpo físico para morrer como um perfeito sacrifício da humanidade. E o que é que Ele quer? Que as pessoas creiam que Ele é o Salvador das suas vidas. Porque nós não vamos poder ser salvos, mas com a nossa própria justiça. Nossa justiça diante de Deus, Isaías diz que é como trapos de imundícia. Porque Deus é santo, santo, santo. Deus é santíssimo. Com quantos
pecados nós não poderíamos entrar no céu? Com apenas um. Só bastava um, nós não iríamos entrar no céu. Mas Cristo morreu naquela cruz carregando todas as nossas iniquidades, como Isaías 53 fala, para nós receber perdão do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não há oração de pedidos atendidos no inferno. E aí outra coisa, aquele homem pediu a Abraão: Abraão, manda alguém na casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos, eu não quero que eles venham para este lugar. E aí Abraão disse o quê? Abraão disse, vamos ver aqui no verso 30. Mas ele insistiu, não, verso 20, né? Respondeu Abraão: eles têm Moisés. 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, se convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eles iriam dizer: você está louco, meu amigo, eu não creio nisso, eu não creio em inferno, a vida da gente acaba aqui. Como muitos creem hoje em dia, amados. No inferno, amados, o rico ali se tornou crente. Crente que eu estou dizendo não é crente de denominação de igreja, não, crente em Cristo. No inferno ali se tornou crente. Ele quis orar, pedir por misericórdia, pedir para que Abraão enviasse alguém dentre os mortos para ir ter com aquele homem, com a família dele, para que os irmãos dele não fossem para lá. Ou seja, ele estava consciente, amados. Ele estava em um lugar consciente. Ele lembrou que ele tinha irmãos, ele lembrou que ele tinha pai. Ele não queria que os irmãos dele fossem para aquele lugar. Mas Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, eles têm a lei e os profetas. O que é a lei e os profetas da Bíblia? É as escrituras, amados. As escrituras sagradas. No tempo de Jesus, o Antigo Testamento estava todo completo, em aramaico e em hebraico. Jesus citou várias passagens das Escrituras, profecias sobre ele, que estavam nas Escrituras do Antigo Testamento. Jesus cumpriu, amados, no Novo Testamento, mais de 300 profecias no Antigo Testamento e no Novo. É inevitável uma pessoa dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. É inevitável, mas tem profecia acerca de quantas moedas de prata Jesus foi traído. Tem profecia falando sobre como Jesus ia morrer. Tinha profecias falando de Jesus, onde Jesus ia nascer, antes de Jesus ter vindo a este mundo. Já estava escrito, muitas coisas se cumpriram. E Jesus disse em João 5,39: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que testificam de mim. Quem vai testificar de Cristo? As Escrituras Sagradas. Meus irmãos, hoje em dia muitas pessoas querem meter a mão aqui. Tem muitas pessoas querendo atualizar a Bíblia, querem tirar um monte de coisa desse livro. Coitadinhos, amados. Quando a gente estuda sobre bibliologia, já tentaram destruir esse livro aqui, amados, há séculos, imperadores romanos, muitas pessoas tentaram destruir a Bíblia Sagrada, nunca conseguiram. É o livro mais vendido ainda no mundo. E a história é tão verdadeira que a nossa história, ela se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, irmãos, o que é que nós temos que fazer, amados? Nós temos que ouvir as Escrituras. Romanos 10,17 diz: de sorte que a fé vem através do ouvir a pregação da palavra de Deus. A fé salvadora, mas ela vai vir através da pregação da palavra de Deus. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus, depois dos gregos,
Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, como tem crente que tem vergonha de falar que é cristão? Porque hoje em dia, meu irmão, há um preconceito enorme com cristãos. Isso é em faculdade, isso é em escola, é em trabalho. Tem muito crente que se acovarda. Mas o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeu como grego. 2 Pedro 1:21 diz: sabemos primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo, amados. Aqui é a palavra de Deus. Esses homens, profetas, apóstolos de Cristo, eles não escreveram, mas por vontade própria não. A própria Bíblia diz que eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, amados do Senhor, temos que pregar o Evangelho. Como as pessoas irão crer se não há quem prega? Como as pessoas vão crer, mas se não há quem prega? Meus irmãos, eu estava fazendo uma pesquisa rápida, e isso é uma coisa que varia, né? Mas morrem por dia, segundo algumas estatísticas, 121.089 pessoas por dia. 121 mil ou mais. Tem pesquisa que fala até mais, fala de 150 mil por dia de pessoas morrem por dia. Nesse exato momento agora, está morrendo centenas de pessoas em cada minuto que passa. Quantas dessas pessoas estão morrendo sem Cristo? Quantas dessas pessoas estão morrendo com Cristo? Quantas dessas 121.089 pessoas por dia que estão morrendo crendo em Jesus Cristo? Quantas dessas pessoas de fato creem no Evangelho de Cristo, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Então, minha igreja do Senhor, que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Que o Senhor Jesus possa, pode deixar à vontade. Que o Senhor Jesus Cristo possa, nós já terminamos. Que o Senhor Jesus possa nos conscientizar. Olha, o momento é agora. O momento das pessoas crerem em Jesus, o momento das pessoas se arrependerem dos seus pecados é agora. Por que, pastor, agora? Porque você não sabe se amanhã você estará vivo ou viva. Você não sabe se daqui a algumas horas você estará vivo ou viva. O momento de crer em Jesus Cristo é agora. A Bíblia diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, amados. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, queridos.